Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. É muito bom recebê-lo nesse espaço, recebê-la nesse espaço para juntos conversarmos sobre a Palavra de Deus. Você que é amante do estudo da Escola Bíblica, é a hora aí de você abrir o seu WhatsApp, as suas redes sociais, mandar esse link para os seus amigos, para a sua igreja local, para as pessoas que, como você, são amantes do estudo da Palavra de Deus, para que juntos possamos aqui ser edificados nesse tempo de estudo que teremos. Nós já estamos chegando na terceira lição da série Como os Cristãos Veem o Mundo. E hoje nós chegamos na primeira questão muito importante de uma cosmovisão. É o de onde viemos. São várias perguntas que a gente vai responder ao longo desse estudo. De onde viemos, quem somos, o que há de errado com esse mundo, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. É óbvio que você, como alguém que gosta da palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, tem essas respostas na ponta da língua. Mas é muito importante nós continuarmos, você participar desse estudo, porque nós vivemos hoje num contexto social, num contexto de vida cultural, em que esses pressupostos da cosmovisão cristã vêm sendo abalados, vêm sendo deixados de lado, vêm sendo desprezados por uma cosmovisão, por vezes, naturalista ou humanista. Nós temos tratado da cosmovisão cristã e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: de onde surgiu o universo? É daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta e nós vamos conversar então agora sobre a lição de número 3, de onde surgiu o universo. Se você ainda não convidou aí seus amigos da igreja local, de outras igrejas, liderança, para juntos assistirmos aqui esse estudo, eu te convido a compartilhar esse link da lição de número 3 da série Como os Cristãos Veem o Mundo. E hoje, de uma maneira especial, para conversarmos sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a missionária Fran. Fran, seja muito bem-vinda. A Fran, ela é missionária na igreja aqui, próximo aos estúdios da TV Viva Promessa, no Jardim Bom Retiro, e também nas estruturas administrativas da denominação. Ela faz parte da diretoria da Convenção Paulista. É um privilégio grande receber você, Fran. Acho que já recebemos aqui a missionária Célia Beltrán, e agora ter você aqui comigo é muito legal para a gente conversar sobre esse assunto. Mas antes da gente falar sobre ele, por favor, fale aí com os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, dê a sua saudação. Muito bom realmente recebê-la aqui. Amém. É um prazer estar aqui com vocês na Escola Bíblica. Eu gosto muito do ensino. Além da formação teológica, eu tenho uma licenciatura, porque isso é algo que me chama muito a atenção, a ideia do ensino, e poder estar aqui nesse dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês é algo que me traz muita satisfação, porque a gente entende o quanto é importante estudar a Bíblia e, dentro da ideia do ensino, poder compartilhar que tem sido
produzido pela nossa igreja, junto com vocês, nesse programa que é tão importante para a nossa denominação. Para a gente é um prazer e um privilégio estar com todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, nas mídias. Que Deus possa nos usar neste dia para falar com vocês aquilo que Ele tem colocado no nosso coração dentro da sua palavra. Que Deus possa nos abençoar nesse momento aqui. Amém. Bom, vamos lá para o estudo, então? A gente vai falar de cosmologia, Fran. Olha que palavra. Que loucura que colocaram a gente aqui, né? Podia ter 2 cientistas aqui, né? Verdade. Para falar sobre esse assunto, mas obviamente a gente vai falar do ponto de vista da teologia, né? Não é nossa área de domínio a cosmologia, do ponto de vista desse tipo de estudo, mas a lição está muito bem escrita e aquele que tem a sua lição pode acompanhar, muito, muito importante esse estudo. Bom, texto base, Salmo 33:6. Bastou uma palavra sua e os céus foram criados. Ele falou e todas as estrelas e planetas apareceram. Antes de entrarmos nas perguntas, Fran, eu sempre digo isso quando trato de aspectos da criação, né? A Bíblia, por si só, ela não tem nenhuma preocupação de provar a existência de Deus, né? E nem de explicar cientificamente como o universo veio à existência, mas ela defende claramente um Criador, né? Defende claramente que Deus, por meio da sua palavra, trouxe todas as coisas à existência. A Bíblia, ela, nesse sentido, para mim, ela não é um livro que se opõe à ciência, mas ela parte de uma outra premissa, de um outro ponto de vista. Os escritores inspirados por Deus, eles não têm nenhuma dúvida, eles têm absoluta convicção, como esse texto é um texto poético, né? Está no livro dos Salmos, das canções produzidas pelo povo de Israel, que, óbvio, chegam até, do ponto de vista aqui, não tem literalidade nesse texto, né? Bastou uma palavra sua e os céus foram criados, né? Deus, haja luz, e tantas outras palavras foram criando todo o universo criado, né? Ele falou, as estrelas e planetas apareceram. O que tem aqui é uma expressão de fé, né? Uma expressão da certeza de que tudo foi obra da criação de um Deus, ou do único Deus, Criador de todas as coisas. Para mim, é muito importante, principalmente você aí que talvez está na academia, nas universidades, eu acho um desserviço colocar a Bíblia contra a ciência do ponto de vista de querer dizer que a Bíblia é contra a ciência. Ela não tinha essas preocupações do tempo moderno quando ela foi escrita, né? Ela não foi escrita para debater com a ciência, né? Ela não surgiu com esse pressuposto de que, então a gente tem que responder as perguntas que a ciência fez. Na verdade, acho que é o contrário, né? A ciência é que se preocupa, às vezes, em combater aquilo que a Bíblia trouxe como verdade para nós, né? E aí, quando a gente olha para o texto sagrado, para as escrituras sagradas, a gente entende que, na verdade, ela é as respostas para as perguntas que eles estão fazendo, né? Sim. Sem ter sido criada com esse pressuposto, mas trazendo todas elas porque ela é a palavra de Deus, ela é inspirada e ela traz essas respostas para essas perguntas que você citou logo no início, né? Dentro dessa lição, a gente está aqui para responder algumas perguntas. Dentro dela, essa primeira, né? De onde surgiu o universo? E aí a Bíblia, dentro do contexto em que ela foi escrita, né? Ela traz para nós essas respostas. Muito legal. É óbvio que, em alguns aspectos, teorias científicas vão ser contrárias ao ensino da palavra de Deus. Não é nesse sentido que eu usei a palavra desserviço, né? Mas é justamente porque muitos cientistas encontram, bem como você falou, né? Avaliando o que tem na Bíblia, encontram o quanto ela é verdadeira a partir do seu ponto de vista quando ela fala dessa origem. Nós estamos nessa lição que é sobre cosmovisão, né? A visão de um povo, a visão de um grupo de pessoas, a visão de uma sociedade é formada, vai gerar bases práticas, né? A resposta de onde viemos, ela vai impactar na maneira como vivemos, de alguma forma, né? Sim. Se nós somos frutos de um processo evolutivo, algumas respostas que a gente vai dar para a vida vão estar baseadas nessa origem, né? E se nós somos frutos de um Deus criador, as mesmas perguntas terão respostas diferentes. Mas,
para a gente entrar aqui no estudo propriamente da lição, na primeira pergunta, nós temos aqui, para que nós possamos ler o Salmo 33:6, Isaías 42:5 e Gênesis 1:1 e comentar sobre o arquiteto da criação à luz da cosmovisão cristã. Um dos primeiros aspectos que ajuda a nos responder essa pergunta, de onde vem o universo, é pensar no arquiteto, se tem alguém por trás de toda a obra criada. Esses textos nos ajudam, mas eu queria que você, Fran, junto com esses textos, nos ajudasse a responder essas perguntas junto com os nossos amigos e irmãos que estão em casa. Então vamos lá. Nesse primeiro versículo de Gênesis, né, Gênesis 1:1, a Bíblia ela já traz essa resposta assim, sem muitos rodeios. Ela já vem falar que no princípio, Deus, ele criou os céus e a terra. Então, ela já traz para nós essa resposta. Quem que é o arquiteto da criação? Quem imaginou tudo isso? Quem estruturou tudo isso? E aí, quando a gente olha para o primeiro texto de Gênesis, ele já nos diz que é o próprio Deus. Deus, e aí a gente entendendo Deus como uma triunidade, né? Ele é quem criou, quem fez tudo surgir, quem trouxe tudo isso à existência. O texto de Isaías 42:5, ele diz que aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Ele fala de Deus como essa pessoa que fez tudo isso, né? Que arquitetou todo esse universo onde nós vivemos, onde nós existimos, onde está aqui o planeta Terra, onde está Brasil, Cosmópolis, e nós aqui dentro desse centro administrativo gravando esse programa para as pessoas. Tudo isso foi criado por Deus. Às vezes parece... Eu tenho um filho de 5 anos que ele está numa fase muito questionadora, né? E aí ele começou a nos questionar sobre essas questões da criação, sobre Deus, como que Deus fez tudo isso surgir. E aí, ele que nesse universo Marvel de heróis superpoderosos, e a gente tenta falar na linguagem dele, né? Desse Deus superpoderoso, que tem uma mente brilhante, que idealizou todas essas coisas e criou todas essas coisas. Então, quando a gente olha para essa ideia da cosmovisão cristã bíblica, a gente precisa entender quem criou todas as coisas. O próprio Deus. Dele emana toda a vida que há na Terra. Tudo que existe no mundo, tudo que existe no universo, tudo isso emana de Deus. Foi Ele que proporcionou tudo isso e criou isso com maestria, de maneira que tudo funciona de maneira organizada dentro do mundo. Então, nessa ideia da cosmovisão bíblica, a gente ajustar as nossas lentes para essa lente da cosmovisão cristã, a gente precisa entender que o universo ele não é obra do acaso, ele é obra de alguém extraordinário que idealizou tudo isso e criou tudo isso de forma extraordinária. É importante do ponto de vista dessa cosmologia, dessa ideia de origem do universo, do ponto de vista cristão, é importante ressaltar que a teologia chama assim Deus, né? Em alguns autores chamam Deus de o totalmente outro, né? Ele não se confunde com a obra criada, né? Então, nada na criação é Deus, porque toda a criação é obra de um Deus criador. Então, Deus está para além da obra criada, para além do universo, né? Deus não está contido nas limitações de espaço-tempo, né? É por isso que o próprio Evangelho, Jesus vai dizer que Deus é Espírito, né? Essa realidade para além do mundo natural criado. O naturalista, ele vai rejeitar porque tudo está contido dentro do próprio universo, né? Mas a gente vai chegar lá, né? É muita perfeição de elementos, de sincronia, de diversas coisas para que isso pudesse acontecer. Mas antes da gente chegar lá, você falou do teu filho, eu lembrei do meu, né? Eu acho que isso é muito legal para você que está em casa, que tem filhos pequenos como a gente, né, Fran? Sim. 5 anos? 5. O meu é o que tem 6, o mais novo. Ele me faz uma pergunta assim às vezes: pai, Deus criou as árvores, né? Eu falo: sim, filho, criou. Deus criou o sol, né? Criou o sol. E aí me chamou a atenção quando você falou do prédio, né? Mas Deus não criou o prédio, né, pai? Eu falei, e eu utilizo essa pergunta do meu filho para implantar nele a certeza de que ele é parceiro de Deus na obra criada. Como Adão, ele foi chamado para dar nome às coisas, como Adão ele foi chamado para cultivar jardim,
para gerenciar, né? Administrar a boa obra de Deus. E eu achei interessante essa percepção do João, de que assim, mas o prédio, eu vejo gente lá botando o tijolinho, né? Uhum. Então, Deus não criou o prédio, né? Por um aspecto, Deus é o criador, inclusive, do prédio, porque o ser humano, como derivado de Deus, ele recebe de Deus essa imagem e semelhança, inclusive para criar. São atributos comunicáveis. Né? Mas eu acho legal porque a gente pode ajudar os nossos filhos, no nível da pergunta, a entender aspectos de quem é o nosso Deus, né? De quem é o nosso Deus. Esse arquiteto, né? De todo esse mundo fantástico que a gente vive. Acho que quando a gente olha, e eu gosto muito da natureza, né? Aí quando a gente olha as borboletas que têm distintas cores, infinitas flores que têm cores variadas, a gente pensa assim, nossa, como que alguém teve tanta criatividade para dar toda essa pigmentação aos animais, às flores, às borboletas. E quando a gente olha para o mundo, quando você para admirar, né? Tudo aquilo que Deus criou, você fala, não, isso é muito fantástico. Não é só uma mente brilhante para ter elaborado tudo isso de maneira tão extraordinária. Diversidade de cores, formas, tamanhos, cheiros. É muito extraordinário a criação de Deus. Talvez a segunda pergunta vai nos ajudar nessa linha aqui, né? Hebreus 11:3, para a gente comentar um pouco sobre como Deus criou todas as coisas. Talvez um dos aspectos é essa alta criatividade e essa alta diversidade que a gente vê na natureza, né? Mas óbvio que esse como aqui com Hebreus 11 tem uma outra perspectiva também. Ajuda a gente aí, Fran. É verdade. Em Hebreus 11, ele vai nos falar que o que se vê não foi feito do que é visível. Naquela ideia de que tudo que Deus criou, e isso é mais extraordinário, tudo que Deus cria, ele cria a partir do nada. Ele não precisou de uma matéria-prima para trazer todas as coisas à existência, né? Tudo que a gente cria como ser humano, a gente precisa de uma matéria-prima. A gente não tem essa capacidade de criar do nada. A gente precisa de algo que já exista, né? Para que a gente consiga fazer essa criação. Aquela ideia de que não há nada novo embaixo do sol, né? Sim. Tudo que existe já foi um dia. Essa ideia de que, assim, olha, nós não temos essa capacidade, mas Deus, na sua soberania e graça, Ele é esse ser extraordinário que consegue criar todas as coisas do nada. E ele traz aquilo que a gente não conseguia ver, aquilo que não existia, ele traz à existência. Ele torna visível. Gênesis, no primeiro capítulo, ele menciona que apenas com a sua palavra, quando ele diz haja, as coisas elas vêm à existência. Então não tem matéria-prima nesse processo da criação, né? Tirando o homem que ele pega do barro, forma ali, mas todas as demais coisas que ele traz à existência na criação do universo é tudo do nada. Não tem matéria-prima para que ela venha a existir. Você falando me faz pensar nesse aspecto, né? A gente vai conectando as coisas teologicamente, né? A criação, ela é do nada, né? Deus chama as coisas à existência e esse é um criador. Essa é uma criação, é um aspecto da criatividade não comunicável, né? A gente não tem como, somente com a palavra, não se faz essa cadeira sem pegar os elementos, né? E construí-lo, né? Nós somos, nesse aspecto, ressalta para mim, porque eu acho muito importante nessa lição, a gente ir fazendo essas pontes, né? Ressalta para mim esse aspecto da cocriação, né? Nós somos, sim, chamados à administração e à cocriação, e eu gosto de chamar de cocriação porque realmente é isso. A gente depende da obra criada para criar um lápis a um foguete. A gente depende da obra criada. Outra coisa interessante que se destaca naquilo que você falou, como as coisas foram criadas, e que talvez nem faz parte direta aqui do nosso conteúdo, mas você cita o homem, né? O homem formado do pó da terra, né? Talvez é a única coisa que na descrição narrativa ali dos primeiros capítulos nós vemos que Deus utiliza de algo da própria natureza para compor talvez o aspecto mais importante da
da criação, a criação do ser humano, né? A gente vai falar também mais de quem é esse ser humano ao longo do estudo dessas lições, mas me chama a atenção porque isso impacta diretamente num outro aspecto teológico. É muito importante, irmão, irmã, que estão nos acompanhando, você fazer esses links para ajudar os irmãos da igreja, os estudantes aí da escola bíblica, a conectarem essas verdades da cosmologia, da origem do universo, com aquilo que Deus está construindo ao longo de toda a Escritura. O ser humano, a gente costuma falar muito que o ser humano vai para o céu, né? Mas a vida eterna do ser humano é na terra. A vida eterna do ser humano não é no céu, porque o ser humano é terreno, o ser humano faz parte dessa criação aqui da terra. Deus tem um apreço especial pelo planeta. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que dá o seu Filho para todo que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Então Deus cria por meio da sua palavra, Deus cria do nada e Deus cria com profundo amor. Ele tem um amor pela sua criação. Esses elementos são unicamente dele, né? E outra coisa também importante que ele fala aqui na lição, e aí é importante a gente também frisar isso, é essa ideia da literalidade na criação, né? A ideia do tempo em que Deus ele cria todas essas coisas, né? Acho que duas coisas importantes. Primeiro, ele criou do nada, não existe matéria-prima da qual Deus e aí a gente frisa isso porque existem teorias, né? Na ideia de que havia a questão da evolução, a Sim. ideia das coisas existirem a partir de um nada, né? Mas sem ter essa ideia de alguém que cria, né? No nosso caso, a gente acredita nessa cosmovisão cristã que a gente tem, que existe um Deus que cria as coisas do nada, mas existe alguém, uma mente, né? Como nós falamos anteriormente, esse arquiteto que cria essas coisas. E ele cria tudo isso literalmente em 6 dias da semana, né? Ele forma toda essa criação, o universo. Imagina toda a complexidade que o homem ainda não conseguiu desvendar que há no universo, e tudo isso Deus faz em 6 dias literais, né? E a gente vê o texto que nos relata que, olha, foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia. E aí nessa ideia daquilo que está relatado no Gênesis, nos primeiros capítulos, e o Gênesis não é um livro poético, como o texto que a gente leu em Salmos, o Gênesis é um livro histórico, então a gente crê nessa literalidade dos 6 dias da semana, em que tudo aquilo que veio à existência do nada foi criado por Deus, a partir da sua palavra, a partir do haja luz e houve luz. E Deus viu que tudo isso que ele fez era muito bom. É isso. A ideia também, até em outras cosmologias, né, de religiões pagãs, né, você tem muito a ideia de que os elementos, eles são os primitivos, né? Os deuses parece que se utilizam de elementos, água, terra, fogo, ou outras coisas, a briga entre os deuses, né? A palavra de Deus, nesse aspecto, ela é única, né? A cosmovisão cristã, nesse aspecto, é única. Ela tem uma percepção de alguém fora da criação, que cria todas as coisas. A ideia eu não sei se eu estiver errada, você me corrige, a ideia do arquê que eles falam, com o princípio de todas as coisas, Sim. né? No nosso caso, né, muitos eles trazem esses elementos da natureza. Para a gente é Jesus, né? João Isso, a 1, palavra, ele fala né? a palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus Isso. e o verbo era Deus, né? Isso. Ele é o princípio, né, de tudo que é criado. A partir dele todas as coisas são criadas. Não que ele seja criado, né? Mas tudo é criado a partir dele, né? Esse arquê é a ideia de princípio, né? E na verdade, João, principalmente o Evangelho de João, ele vai dizer que o Logos é o princípio, né? Verdade. Na verdade, também já existia na filosofia grega a ideia do Logos, né? Sim. E ele vai dizer, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Isso é a palavra que dá origem a todas as coisas. E aí é a hora que a gente consegue, à distância, né, relacionar João 1 com Gênesis 1 e relacionar o princípio criativo com a própria Trindade, né? Deus chamando as coisas à existência por meio da sua palavra. A palavra, ela se faz carne em Jesus e o Espírito presente em toda a criação. Acho que naquele texto de Gênesis, o
Espírito, ele é o que vai ordenando todas as coisas, né? O Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, é o que diz o texto, né? Então, os três, eles participam dessa criação, né? Jesus é esse verbo, o Pai é aquele que idealizou tudo isso, o Espírito Santo é aquele que traz a ordem a essa criação. Isso é fantástico. Fantástico. Bom, vamos lá. A pergunta de número 3, com base no item 3, comente a seguinte ideia. Adão declarou que não precisava de um mantenedor. E o homem moderno diz que não precisa de um criador. Aqui o autor da lição dá um salto, né? Entre o pecado ali de Adão ao gritar um grito de independência em relação àquele que o criou, né? Ele sabe que ele o criou, mas de alguma forma ele tá diante de uma situação em que parece que ele diz não precisar desse Criador, né? Que ele vai viver sem o Criador. Ou sem o seu mantenedor, porque ele sabe que é seu Criador. Mas o homem moderno parece que avançou um pouco mais, né? Agora ele nega a existência de quem criou todas essas coisas, né? E aí ele começa em seus desvaneios, né, a filosofar nessa ideia de que assim, não, tudo agora surgiu do nada. Não existe uma mente brilhante que idealizou tudo isso aqui, né? O nada trouxe tudo à existência. E parece tão loucura tudo isso, né? Do caos se vir a ordem, o nada criar alguma coisa. E aí, nessa ideia, né, fazendo essa comparação entre Adão e o homem moderno, Adão, ele queria essa independência de Deus, e diz assim, não preciso de você. Só que o homem, ele diz assim, não, você nem existe. Você não criou, não existe uma pessoa que criou todas essas coisas, não existe alguém que pensou e idealizou tudo isso. O pecado, ele cega de tal forma o entendimento humano que mesmo tendo tudo aí que declara a existência de Deus, né, os céus, né, declaram a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos, mesmo tendo tudo isso que mostra para nós que existe um Deus, o homem, ele diz não. Né, na sua cegueira pelo pecado, ele diz não, tudo que existe veio a existir do nada. E parece tão ilógico e parece ser necessário ter mais fé para acreditar que o nada gerou alguma coisa do que ter fé que existe uma mente brilhante que idealizou tudo o que existe, né? O nada, ele é nada e não pode criar nada, né? Sim. Você falando me faz pensar assim, na verdade, se nós olharmos historicamente, nós estamos falando desse grito de que não há um Criador de mais ou menos 300 anos, 400 anos no máximo, né? Por isso que a lição chama de homem moderno, né? A modernidade, ela vem ali logo depois do período das trevas, né? Daquele período que é chamado de Idade das Trevas. Nós chegamos no que a gente conhece como iluminismo. A possibilidade, e engraçado, né? Saber que o iluminismo nasce a partir de homens e mulheres que passam a entender que a criação de Deus é possível ser verificada, porque há lógica na criação de Deus. Então, se há lógica, é possível estudar, é possível se aprofundar no conhecimento das coisas criadas por Deus. Isto é, a Terra tem um giro há quantos anos de 24 horas, ou próximo a isso, né? O Sol nasce todos os dias, nós respiramos e a respiração funciona todos os dias. Crianças nascem e elas mamam nas suas mães, elas crescem, elas começam a andar, elas começam a falar. Existe profunda lógica no universo criado por Deus. Nessa lógica, os modernos, homens que passam a questionar uma autoridade excessiva de uma igreja romana, que coloca um peso absurdo sobre alguns homens, por exemplo, como Galileu e Galilei, que questiona a Terra ser o centro do universo, né? Ou pelo menos da Via Láctea, ou pelo menos do Sistema Solar. Não, o Sol é o centro desse sistema aqui, né? O universo é muito maior que isso. A Bíblia, na ânsia, ou na vontade, ou no medo de perder a sua autoridade, há esse tipo de questionamento, mas esses homens, todos eles que passam a estudar
a trazer o que a gente chama de modernidade e iluminismo, eles são homens da ciência, mas homens da religião, né? Homens que acreditavam em Deus. Os principais cientistas de 1700, 1800, a grande maioria deles. Se tivesse aqui um cosmologista cristão, ele ia citar os nomes, né? Eu não vou me arriscar, mas a grande maioria deles acreditavam em Deus e só entenderam que poderiam estudar o universo, o próprio ser humano, as questões da natureza, porque há um Deus criador por trás de tudo isso. E é irônico, para não dizer trágico, que esse mesmo homem vai estudando, e chega um ponto que ele fala assim, não precisamos mais de Deus, né? E ainda tem tanta coisa por se descobrir na ciência, mas parece que o homem falou assim, não, Deus, os elementos naturais são suficientes. Eu fiz licenciatura em matemática, né? E eu lembro que na faculdade a gente tinha uma premissa, né? Aqueles que eram matemáticos cristãos, né? Eles diziam, olha, Deus, ele é matemático, porque tudo é muito proporcional, tudo tem uma lógica, uma organização para acontecer, tudo é muito bem calculado. Eu lembro que uma vez, assistindo uma palestra sobre a questão da estrutura animal, falava sobre a girafa, né? Mesmo tendo seu pescoço longo, à medida que ela se inclina para beber água, a quantidade de ar que precisa ir para o cérebro, o tempo exato que ela pode ficar lá e ela pode levantar, isso não, se ela tivesse alguma coisa fora do lugar ali, isso ia ser impossível que ela conseguisse fazer esse movimento. Mas como ela foi muito bem pensada e estruturada, ela consegue ter esse movimento de abaixar a sua cabeça, beber água e voltar, e isso não afetar a sua funcionalidade ali como organismo vivo. E olhando toda a estrutura do universo, a proporção áurea, o corpo humano, a gente olha assim, nossa, tudo isso nos ajuda a entender que uma mente pensou nisso. E não dá para o nada organizar tudo isso e criar tudo isso, né? Quando a gente pensa na origem de todas as coisas, e pensando na ideia da cosmovisão, esse algo que organiza, que cria, que idealiza tudo isso, para nós esse algo é Deus. É esse ser que, sendo atemporal, cria o tempo, que sendo onipresente, ele cria o espaço. Sim. Que sendo imaterial, né, sendo um ser espiritual, ele cria a matéria. É Deus que faz tudo isso, né? É Ele que vem trazendo todas essas coisas à existência, esse ser pessoal que ama essa humanidade a ponto de entregar o seu filho para morrer por ela. E aí a gente ter essa ideia muito bem resolvida dentro de nós, ajuda a gente a se entender como ser humano. Falou, opa, eu estou aqui porque existe alguém superior a mim que idealizou tudo isso, que inclusive criou o meu corpo, o meu organismo, que faz com que eu consiga existir. Esse alguém é o próprio Deus, né? É o único que pode fazer com que todas essas coisas elas existam, né? E aí que sofre esses ataques dessa ciência naturalista que tenta negar a sua existência. Sim. Né? Bom, você já começou a dar umas dicas aí. A nossa última questão aqui, ela vai falar aquela célebre frase, né? É preciso ter mais fé para crer na teoria da evolução, na teoria naturalista, do que para crer no que a Bíblia diz, né? Tem até um livro de um autor famoso, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? E ele vai usar muitos aspectos da cosmologia para defender isso, né? Vamos comentar um pouco dessa frase, porque assim, esse arquiteto da criação, que criou por meio da sua palavra, que criou com profundo amor, que, como você disse, criou tempo, espaço e matéria. Um mundo existem muitas pistas, muitos sinais, existem, eu diria até evidências, assim, né? Talvez o termo é forte, mas assim, é difícil ter fé numa existência ao acaso, sem planejamento, do que nas pistas, né? Eu, quando dei aula para adolescente por muito tempo, nas escolas bíblicas da onde frequentei, e eu costumava dizer, não tem como eu jogar esses livros aqui, ó, que estão aqui fazendo decoração, se eu jogar eles para cima, para cair assim organizadinho, alguém pôs a mão nisso aqui, alguém decidiu essa ordem aqui, não tem como eu jogar para cima
e caírem todos bonitinhos aqui, né? Então, parece que tem muitas pistas do Criador que ele deixou da sua criação, né? Isso mesmo, é a ideia de que essa ideia da teoria da evolução e essa do Big Bang, e que tudo surgiu do nada, tudo isso é muito, muito difícil de acreditar, porque um universo tão organizado, tão bem estruturado e pensado, não pode ter surgido de um acaso, ou do caos, ou ter evoluído sem uma mente brilhante por trás de tudo isso, né? E aí o autor da lição, ele traz até 2 exemplos que eu achei muito interessante, né? Uhum. Primeiro ele coloca a ideia do lugar da Terra no sistema solar. Ele fala, olha, se ela fosse um pouco mais longe do Sol, a água do nosso planeta iria congelar. E se ela fosse um pouco mais próxima do Sol, ela ferveria. Então, ficaria impossível existir vida na Terra. E aí, a ideia também da cor do Sol, né? Se ele fosse muito mais vermelho ou mais azul, a fotossíntese ela seria impedida. E ela é algo imprescindível para a vida na Terra. Então, são 2 exemplos que ele mostra assim, olha, se 1 milímetro, assim, para lá ou para cá, Uhum. um tom de cor mais vermelho ou mais azul impediria que existisse vida na Terra. Então, essas coisas que parecem tão simples assim, mas que tornam a vida possível na Terra, nos mostram, você olha, viu, não tem como isso aqui ter se colocado no lugar sozinho, ter tido a Terra decidiu, esse ser inanimado decidiu que ia se colocar em um lugar e que ali seria o lugar ideal para que existisse vida aqui. O Sol, ele decidiu que ele teria uma cor mais vermelha ou menos azul para que pudesse existir a fotossíntese. É irreal acreditar numa coisa dessa, assim, é ter muita fé para dizer assim, não, aconteceu assim do nada. Eu acho que acho que eu lembro de um livro, dizer crer é também pensar. Sim. E a ideia cristã e a cosmovisão cristã de um Deus criador, para mim, faz muito mais sentido do que a ideia de que tudo surgiu de uma explosão, do nada, de uma evolução. Mas, para mim, faz muito mais sentido eu crer que existe uma mente brilhante que pensou tudo isso, que sincronizou tudo isso, que organizou tudo isso e permitiu que o mundo, ele viesse a existir. Você está falando, eu assisti faz muito tempo um podcast de 3, eu acho que tinha um teólogo e 2 naturalistas na conversa. Uma conversa amistosa, não teve nenhuma grande briga, cada um colocando o seu ponto de vista. E eu lembro que, basicamente, o naturalista, ele defendeu assim, tudo bem, a possibilidade desse universo existir, da Terra nessa distância exata, da cor do Sol, da posição da Lua, de tantos outros elementos, né? Os planetas maiores protegendo a gente da chegada de grandes cometas, eles são atraídos para esses planetas maiores, enfim, todos os aspectos dessa ideia dessas grandezas do universo. Mas a possibilidade é uma em 1 zilhão, não sei qual é. E ele dizia assim, tá bom, mas é exatamente essa possibilidade que o nosso universo aconteceu, né? É muita fé, né? Como você está dizendo. Porque na própria lição há um autor um cientista que diz também, né? A probabilidade da calibragem perfeita que existe no universo acontecer por acaso é ínfima, a ponto de ser estatisticamente desprezível. Isso é, não há, no fim, o que ele está dizendo, com muito cuidado, é que não há possibilidade de que essas grandezas, essas métricas sejam tão exatas para funcionar em tamanha perfeição que é desprezível pensar nessa possibilidade. Então, realmente, com todo respeito, talvez a gente sabe disso, né, Fran? Alguns jovens que cresceram no ambiente da igreja, hoje influenciados pelo estudo da universidade. Eu acho que a universidade é fundamental para todo jovem, tem que fazer mesmo, porque vai dar um ganho de conhecimento, de relacionamento, possibilidade de mercado de trabalho, indiscutivelmente. Só que alguns jovens, talvez que possam estar nos ouvindo aqui, e talvez um ou outro em algum comentário pode até ter rido da gente, né? Porque, e eu falo com respeito,
a eles, ou gente que tem muito mais conhecimento que a gente, que algum dia passar por essa escola bíblica, né, estudantes da ciência mesmo, com outros argumentos, seja do ponto de vista teológico ou do ponto de vista naturalista, argumentos fortes, mas é assim, parece claro, com muita simplicidade, que existem muito mais indicações que merecem respeito do ponto de vista de um Criador de todas as coisas, do que essas ínfimas possibilidades de que o universo acertou. Não é uma grandeza, né? Você citou duas, eu citei a Lua aqui. Quantas outras mais fizeram com que a vida na Terra fosse possível? Então, assim, é uma junção de muita coisa para ter dado certo. Eu acho que nós ficaríamos muito tempo aqui se nós fôssemos trazer todas essas provas. Não que a Bíblia precise provar que Deus criou e idealizou todas essas coisas, mas como a gente falou no texto, né, a natureza ela demonstra que existe uma mente brilhante. A possibilidade do nascimento de uma criança, como você mencionou, a questão da amamentação. O que cria um organismo que consegue produzir leite para alimentar uma criança de forma natural? Então, assim, muitas coisas na natureza, no próprio ser humano, mostra pra gente o quanto existe alguém que pensou tudo isso. Que surgir do nada não faz sentido. Porque se a gente pensa que a gente foi criado do nada, que a gente está aqui por acaso e a gente vai voltar para o nada, que esperança de futuro a gente tem ao viver aqui, né? Parece que a vida aqui não tem sentido nenhum. Eu prefiro acreditar nesse Deus que trouxe tudo à existência e que tem um propósito para a minha vida aqui nessa terra, do que dizer assim, não, olha, isso aqui não tem sentido nenhum, e isso aqui é do nada, e não existe nada, eu vim do nada e eu vou pro nada. Isso para mim é uma vida tão sem esperança, sem perspectiva de futuro, e para mim se apegar a essa esperança de tantas evidências que eu encontro dentro da natureza, no próprio ser humano, da existência desse Deus, para mim isso faz muito mais sentido, e eu prefiro me apegar a essa verdade do que a todas essas outras inverdades que a gente vê sendo propagada por aí, né? É isso. Bom, Fran, estamos chegando ao final desse estudo. Queria mais uma vez te agradecer. As aplicações aqui citam nessa linha que você terminou, né? Não somos fruto do acaso, nossa vida tem sentido. Eu me esqueço o nome do cientista e ele faz uma aplicação do bolo da tia Marta, né? E ele fala que tudo bem, um cientista pode se aproximar e dissecar o bolo de tal forma que saber quanta quantidade de açúcar tem naquele bolo. Qual é o ingrediente principal? É fubá, né? O fermento, quanto se colocou de fermento para chegar naquela altura, aquele bolo. Isso é possível dissecar todo o bolo, mas só a tia Marta sabe dizer por que ela fez aquele bolo. Né? É verdade. Só a tia Marta sabe dizer se aquele bolo ela fez para uma sobrinha, para uma filha, se aquele bolo é para um chá da tarde, isto é, só dá sentido para aquele bolo o criador do bolo. Nenhuma análise de nenhum aspecto da formatação do bolo, dos ingredientes do bolo, nada disso respondem o sentido do bolo. A vida faz sentido porque há um Criador que trouxe, que ofereceu sentido à vida e sabe por que criou todas as coisas. Mas esse é um assunto para outras lições. Não somos fruto do acaso, anunciemos essa verdade. Que os irmãos aí, você que nos acompanhou até agora, se aproprie desses ensinamentos, ajude aí no estudo da sua lição, para que a gente converse sempre com bastante equilíbrio sobre o assunto, sempre na certeza de que a nossa preocupação não é provar isso ou aquilo, mas é realmente estar do lado do Deus Criador de todas as coisas. Fran, eu queria te agradecer, pedir para você deixar uma última palavra aí para os nossos irmãos, amigos que nos assistem e conduzir uma oração para terminarmos esse estudo. Amém. Que ao final desse estudo, que você possa ajustar as suas lentes
para crer nesse Deus que trouxe a sua vida à existência, que criou todo esse universo a qual nós estamos inseridos dentro dele e que traga esperança ao seu coração de um futuro melhor. O mundo ele é muito amargo e às vezes a amargura que existe nele é por conta dessa falta de esperança, dessa falta de convicção em um Deus que criou todas as coisas e faz tudo existir de maneira tão organizada e tudo que ele fez foi para a sua glória. Então, que você creia e viva para a glória desse Deus. Esse eu acho que é o maior propósito da gente estudar essa palavra, da gente entender Deus como Criador. Eu sei quem criou o universo e eu sei para que Ele criou, para que eu pudesse viver para a sua glória. Então, que você possa ter essa convicção dentro do seu coração. E a gente pode... Vamos orar? Bora. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e Te agradecemos pelo estudo da Tua palavra neste dia. Pedimos a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor ilumine as nossas mentes, a Deus, a cada dia, para que a gente consiga entender as verdades da Tua palavra e aplicá-las, ó Deus, à nossa vida e vivê-las de maneira que o Teu nome seja glorificado através de nós. Abençoa, Senhor, todos os estudantes da Tua palavra, para que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo os use, ó Deus, para ensinar e esclarecer aqueles que estão com a sua mente obscurecida, Deus, pelo pecado, pela falta de entendimento da Tua palavra. Que consiga trazer luz e clareza e esperança, Deus, aos corações aflitos. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, Fran. Obrigado você que nos acompanha. A gente está chegando ao final de mais uma Escola Bíblica. Semana que vem a gente espera você para a gente continuar com a lição 4. Quem sou eu e por que estou aqui? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus esteja abençoando o seu estudo da lição na sua igreja local e a gente se encontra aqui semana que vem. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.